Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa parte 2 da nossa aula. Continuando, nós temos aqui, ó, nossos dados, né? Dados brutos, os nossos dados que foram tratados. Temos aqui a nossa média. E aqui é uma coisa interessante que seria bom nós verificarmos. Observem que eu estou com meus dados tratados aqui. E como eu falei para vocês, eu tenho aqui minha mediana, que está na fórmula aqui, igual a média, abre parênteses, você coloca o endereço inicial, dois pontos, endereço final, fecha parênteses. Pronto. Então, só duas fórmulas que a gente está trabalhando, a média e a mediana. Eles são valores iguais aqui, né? Agora, observem um detalhe. Não façam isso, tá? Depois de tratado, você não tem que mexer nas informações, mas isso aqui é só de forma didática, só para exemplificar o que acontece. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês visualizarem o que vai acontecer. Vou deixar um pouco aqui. Os dados tratados estão aqui, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 8. Eu posso mexer aqui, tá? Mas isso aqui é só didático. Depois os dados estiverem tratados, você não mexe nisso aqui. Vou colocar aqui um 5 só para exemplificar o que acontece com minha mediana, tá? Vou apertar um Enter. Pronto. Observem que a minha mediana, que está bem aqui, ó, foi alterada. Mas aí alguém pode dizer, professor, mas quando o professor disse em sala de aula que quando fosse um total aqui de entradas, né? Pares, o valor não aparece aqui, né? Então, vamos contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, é o número par mesmo. Mas por que que aconteceu aqui? Esse 5, ficou um 5 aqui também. Observem, ele pegou esse endereço bem aqui, que por acaso é o nosso endereço, ó, olhem aqui a coluna H, e eu vou para cá, 9. Se eu tiver dúvida, eu olho bem aqui, ó, em cima, H9. E aqui embaixo se chama H10, né? Pegou H9 mais H10 e divide por 2. 5 mais 5, 10 por 2, 5. É por isso que agora aparece. Se o centro dos seus dados tratados forem iguais, obviamente vai ficar aparecendo o valor de mediana que existe lá nos dados tratados, tá ok? Vamos voltar aqui ao número 4 novamente, porque a gente não deve mexer nesse local. Isso aqui foi só para a gente entender. Bem, vou voltar aqui ao tamanho normal. E o que vamos fazer em seguida? Eu quero fazer um pequeno gráfico, né? Coisa que nós não fizemos na nossa sala de aula. Vou selecionar. E aqui aparece uma coisa interessante. Esse símbolo bem aqui, ó. Você clica nele. E aí você escolhe o que você quer. Formatação, gráfico. Eu quero é gráficos. Observem que quando eu passo o meu mouse por cima do gráfico, ele vai dando minhas opções, né? Tem vários aqui. Esse aqui não me interessa. Nem esse, nem esse. Vai me interessar o que é barras, né? Alguma coisa que indique uma variação, um crescimento, uma alteração, um histórico, tá? Então eu vou escolher esse primeiro mesmo, tá? Vou clicar aqui em cima dele, pronto, ele aparece já aqui. Vou colocar ele aqui do lado. Eu estou clicando com o mouse para ele ficar aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para a gente visualizar o gráfico melhor. Pronto. Vamos analisar. Vou clicar aqui fora. Observem aqui, ó. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? E onde estão esses números aqui? Um, três, quatro, cinco, seis. Estão aqui na nossa vertical, tá? Esses números aqui estão na vertical. E esses números aqui embaixo ficam na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses números aqui embaixo, eles são aqueles números que indicam é, a sequência dos clientes, né? Organizados, obviamente, já são tratados. A sequência de notas, não são os 6 clientes que deram as notas. Então, não temos aqui o nome deles, temos a numeração. Então, depois de tratados, ficou assim, ó. Cliente número 1, cliente 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles estão aqui embaixo, por isso que aparece 6. E aqui na nossa vertical, né, nós temos aí a nota atribuída. Ó, o 6 aqui, ó, ele tem essa barrinha dessa altura, porque eu estou guiando aqui o mouse, ó, ele deu uma nota 8, que é justamente o que aparece bem aqui, tá? Bem, o que eu quero fazer com isso aqui? Eu posso clicar aqui em cima, eu posso arrastar, quando ele fica com esse símbolozinho assim, ó, posso mexer, posso para um lado e para o outro, mas não interessa isso aqui por enquanto. Isso aqui é só para a gente dizer que a gente pode mexer. Mas o que eu quero fazer aqui, eu cliquei em cima, bem no meio, e estou tirando isso aqui. Eu vou colocar o que eu quero, tá? Então, o que eu quero é escrever nota de atendimento.
Uma coisa importante do gráfico é a gente entender exatamente o que está acontecendo com ele, tá? Então, nós vimos aqui os dados brutos, né? Do jeito que a gente recebeu. Aí a gente organizou, aí depois a gente começou a fazer os cálculos, tá? Então, o objetivo disso aqui é mostrar que a gente pode fazer isso no Excel, mas que os dados que a gente receber, sempre na minha mente está vendo a palavra informação, os dados que a gente receber, eles vão vir todos misturados, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar eles, e depois sim, você pode fazer qualquer cálculo, e depois você pode colocar um gráfico, né? Porque nada melhor que você ver um gráfico e dizer assim, agora eu entendi direitinho. Por enquanto, ficam aqui números e você fica difícil de visualizar o que está acontecendo. Mas quando você coloca um gráfico, né, a coisa, né, muda, tá? Esse nosso gráfico está bem simples, tá? Isso aqui é só para a gente entender ele, mas haverão outros gráficos que a gente pode entender, né, de uma forma mais aprofundada, tá? Então, isso aqui é um bem simples para a gente entender. Tá ok, pessoal? Eu vou estar passando possivelmente uma atividade para vocês, mas não é essa, né? Isso aqui é só para a gente entender, mas é baseada nessa daqui, tá ok? Até mais.